Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês daqui do estúdio da B3. A B3 é a antiga Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros BVMF Bovespa e agora mudou de nome a empresa, chama-se B3 Brasil Bolsa Balcão. Só para você não se esquecer, os programas, todos de 2017, você pode assistir o dia que quiser, a hora que quiser, na página no YouTube. O endereço é Programa Mercado Futuro. Você vai lá, escolhe quem você quer ver, quem você perdeu e vê a hora que quiser, quantas vezes quiser. E estando no YouTube, aproveita para o outro canal que eu tenho lá, que é o Direto da Bolsa, no mesmo YouTube. Bem, eu conversava um pouco antes com o meu entrevistado sobre o que eu acho que são alguns dos gargalos da agricultura brasileira. Eu acho que quando forem resolvidos, dois especialmente, nós vamos dar um outro salto de produtividade, um salto de qualidade, enfim. Eu acho que vai ser um negócio impressionante, a minha opinião. Trata-se de uma logística que é uma coisa demorada, mas que nós já até podemos falar do Arco Norte, já tem algumas saídas para produtos brasileiros lá. E o que eu acho fundamental é a questão do seguro rural. Eu não vou entrar em detalhes, porque vocês que acompanham o programa já sabem o que eu penso do seguro brasileiro, rural, que ele tem que ser muito melhor, na minha opinião. Mas hoje, especialmente, eu vou apresentar para vocês um novo seguro rural que está sendo lançado, ou foi lançado recentemente. Para isso, eu estou aqui com o CEO da Markel Seguros, que é uma empresa norte-americana, que é o Leonardo Paixão, conhecedor muito profundo dessa questão de seguros. É só olhar o currículo onde ele trabalhou, Instituto de Seguros do Brasil, para dar um ícone. E o Leonardo vai explicar para a gente, enfim, a questão do seguro e o que é que eles estão lançando por aí. Tá bom? Leonardo, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Viajou para chegar aqui hoje e conta para a gente um pouco da Markel e um pouco do que vocês estão lançando. E aí eu vou te perguntando na medida do possível. Muito bem, uma saudação aí para quem está nos assistindo aí na TV, no YouTube. E é um prazer estar aqui com você Obrigado. hoje. Eu estava ouvindo aqui as suas palavras de abertura com atenção e eu não podia concordar mais, viu? O seguro realmente ele precisa melhorar bastante. A agricultura hoje é uma atividade importante, carrega o Brasil nas costas e o que existe hoje de seguro rural ainda não está à altura da nossa agricultura, né? A gente tem uma avaliação também bastante crítica. E a ideia da Markel Seguros, que é uma empresa aí já com 90 anos de história, quase 90 anos de história lá nos Estados Unidos, sempre dedicada a desenvolver produtos, entender profundamente um setor e criar produtos para esse setor que está mal atendido, a ideia dela de vir para o Brasil foi justamente trabalhar com esse nicho do agronegócio. É difícil falar que 25% do PIB é um nicho, mas pela especificidade do seguro acaba sendo, né? Então, a nossa ideia é justamente oferecer ao produtor rural um seguro diferente do que ele tem hoje. O seguro que hoje existe, ele foi muito desenvolvido para dar garantia a quem dá financiamento ao produtor. Ele protege mais, para falar simples, né? Ele protege mais o banco do que o próprio produtor. E a nossa ideia é fazer um seguro diferente que tenha como foco proteger justamente o produtor. Para fazer isso, a primeira ideia da Markel foi trazer para o mercado brasileiro um seguro que leve em conta o custo de produção do produtor. Hoje o seguro, você sabe, ele é feito muito a partir de dados do IBGE, que levam em conta média de município. Então, às vezes o produtor mais tecnificado, que tem um nível de produtividade maior, acaba sendo tratado pela média. E aí, quando ele vai contratar o seguro, ele descobre que o gatilho para acionar o seguro fica muito baixo. Vamos pensar aqui, por exemplo, na soja. Ele está produzindo habitualmente em torno de 60, 65 sacos por hectare. Mas no município dele, a média, que conta o pequeno produtor, o produtor pouco tecnificado, às vezes é lá 45 sacos. Quando ele vai contratar um seguro, o seguro protege se ele produzir menos do que 70% da média. Vai cair lá para 30 sacos. Só que ele está acostumado a 65. Um seguro que protege
produção abaixo de 30, o produtor com razão vai dizer, bom, eu nunca vou precisar desse seguro, está muito baixo para mim o gatilho. E é verdade. Então, acaba a gente tendo o quadro hoje que menos de 15% da área plantada no Brasil é coberta por seguro. Quando você tem países desenvolvidos aí que já estão com 70%, até mais, por cento da área plantada coberta. É interessante o que você está falando, Leonardo, que é um seguro de renda, né, para o produtor. Como é que você vai pegar esse dado de produção? De onde vai sair esse dado? Então, O custo, né? claro, uma das fontes importantes é uma parceria que a gente fez com a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agroveterinários, a Andave. Eu sei até que você entrevistou recentemente aí o presidente, né, o Henrique Mazzottini, e em parte foi uma demanda também deles, o pessoal lá da ProSoja, também o Marcos da Rosa, presidente da ProSoja, tem demandado para a gente buscar um seguro que faça sentido para o produtor. E para a gente ter acesso aos dados reais do produtor, é importante fazer um trabalho prévio de pesquisa, entender a situação do produtor. A gente conta também com essa parceria da Andave, muitos desses produtores são clientes dos distribuidores de insumos, das revendas, né? E analisar a situação concreta do produtor. É um seguro que ele dá um pouquinho mais de trabalho na hora de contratar, porque a gente vai realmente olhar o dado real. Não é aquele seguro que você faz pela média do IBGE. Mas em compensação, na hora de haver um sinistro, né, Deus o livre, mas se acontecer um sinistro e o produtor não conseguir produzir o que ele esperava, a regulação do sinistro e o pagamento é muito rápido, porque a gente já olhou todos os dados antes. Hoje o seguro tradicional, muitas vezes na hora do sinistro, começa a pedir documento, nota fiscal para o produtor, isso, aquilo, e dá um trabalho danado. Poxa, na hora que o produtor já teve a produção frustrada, está com compromissos financeiros para pagar, precisando do dinheiro, e aí o seguro começa a pedir aquele monte de documento e dá trabalho e tal, ainda que pague no final, mas demora, isso é muito ruim para o produtor. A gente optou por fazer um desenho um pouco diferente. A gente investe mais tempo na hora de contratar, vai buscar os dados reais da história do produtor, quanto ele produz, que tipo de cultura, qual a média de produtividade dele e não do município, mas em compensação, na hora do sinistro, fica muito mais fácil fazer a regulação. E esse seguro é o quê? Um seguro de clima? Basicamente clima. Basicamente clima. A gente está começando esse ano no Brasil, né? Como eu te falei, a Markel tem 90 anos, mas no Brasil começou agora, em 2017. E nesse primeiro momento a gente quis fazer bem feito e não fazer tudo o que pode fazer, mas começar com alguns produtos para fazer bem feito. Então nós demos prioridade para 4 culturas, que é soja, milho, cana-de-açúcar e algodão, e proteger exclusivamente contra eventos climáticos. Agora, a proteção de clima é ampla. Entra aí o vento frio, o vento forte, a geada, a chuva excessiva, a estiagem, incêndio. São vários eventos que podem ter origem no clima, todos eles protegidos. Agora, no futuro, a gente pensa também em desenvolver seguro de preço, um seguro mais focado até na renda do produtor, que hoje ele está olhando mais para o custo de produção. Nós vamos evoluir bastante. É que nesse primeiro ano a gente quis delimitar para fazer poucas coisas, mas fazer bem feito. E é o caso desse seguro que a gente está lançando. Então, o seguro que protege amplamente contra eventos climáticos. Ok, nós já voltamos a falar, tem que pedir um intervalo. Eu converso com o CEO da Markel Seguros, é uma empresa com faturamento bilionário, né, 8 bilhões, uma coisa assim. Portanto, uma empresa sólida, está entrando no Brasil. E no que eu estou entendendo aqui do Leonardo explicar, eles fizeram uma coisa assim, o reverso, quer dizer, então no começo pega todas as informações e na hora que aconteça uma coisa desagradável, é mais fácil dar o diagnóstico e pagar, ou enfim, fazer o que o seguro tem que fazer. É isso mesmo. Intervalinho, a gente volta já já, até já. Ok, eu estou de volta, ao meu lado aqui o Leonardo Paixão, que é o CEO da Markel Seguros, uma empresa que está lançando um seguro novo no Brasil. Seguro rural é uma... Olha, não é uma avenida, né? É uma autoestrada, você pensar... Estava vendo hoje, viu, Leonardo?
O Brasil parece que eu vi uma notícia que veio do Ministério, da Conab, não sei. O Brasil acho que está com, da Embrapa, melhor dizendo, acho que está com 60 milhões de hectares plantados, quer dizer, disso eu nem sei a porcentagem, nem quero saber, acho que você, o que é segurado é muito pequeno, quer dizer, é uma avenida, né, que vocês têm. Eu queria saber o seguinte, por exemplo, soja eu não ouço falar muito em problema de clima, acontece, mas fala-se mais quando é uma doença, uma praga, uma coisa assim. Já cana, o clima tem judiado do canavial brasileiro, né? E algodão também sofre muito com o clima. Vocês escolheram esses produtos, são grandes produtos, 4 produtos, tem outros também tão grandes quanto café, enfim. Sim. E qual vai ser o relacionamento, como é que vai funcionar esse seguro com a Andav? Porque a seguradora, eu já tinha falado para você, tem que ter bons dados, né? Isso. Informação vale ouro. Segundo, tem que ter uma rede de distribuição muito boa, não é isso? É verdade. Como é que vocês vão resolver isso agora, já para começar a assinar contrato aí? Um dos desafios do Brasil, é uma das nossas forças, mas é também um dos nossos desafios, é o tamanho do território, né? A gente sabe que o Brasil é grande e a produção agrícola ela está bem espalhada no território brasileiro. Você vem desde lá do Mato Piba até o Rio Grande do Sul, por exemplo, a soja está hoje no Brasil todo, até aqui no estado de São Paulo está crescendo a produção de soja. O milho da mesma forma. Então, realmente o desafio da distribuição é um desafio importante. Agora, a gente também sabe que o produtor, ele normalmente tem já 1 ou 2 revendas de confiança, onde ele adquire a maior parte dos insumos que ele usa na produção. Essas revendas muitas vezes vendem ao produtor para ele pagar no prazo safra. Então, obviamente, é uma relação de muita confiança e que vai se desenvolvendo ao longo de muitos anos. Por conta disso, justamente, é que a Andav nos procurou e nos provocou a criar um seguro que pudesse também ser importante para o cliente do distribuidor de insumos. Então, foi um dos insumos, realmente, para desenvolver esse produto, essa demanda específica da Andav. E o produtor que tiver lá fazendo a sua compra do seu pacote lá num distribuidor associado à Andav, vai encontrar ali também o mecanismo, através de uma corretora de seguros parceira da Andav, parceira nossa também, que é a Garantia Agronegócio, vai encontrar ali um canal para contratar o seu seguro. E a vantagem, veja que coisa importante, você comentou no início que um bom seguro pode mudar muito a agricultura do Brasil, e eu concordo totalmente. Veja, produtor, se você hoje vai contratar um pacote para pagar no prazo safra, às vezes tem aquela preocupação, puxa, se o clima não ajudar, talvez o meu nível de endividamento vai ficar muito alto, vai ser perigoso. A ideia de você ter um seguro distribuído através da revenda associada à Andav também passa por aí. O produtor pode contratar o pacote tecnológico mais sofisticado, aquele com maior valor agregado, mirando a mais alta produtividade que a sua terra pode expressar, porque ele sabe que, se o clima não ajudar, o seguro vai cobrir o custo de produção. É até um conceito que a gente está trazendo do empata ou ganha. Para o produtor, ou ele tem uma boa colheita e ganha, ou se ele tiver uma colheita ruim por motivo de clima, o seguro vai lá e cobre o custo de produção. Então ele no mínimo empata o custo de produção. Olha que beleza. Um seguro desse, difundido por todo o Brasil, disponível para todos os produtores, na prática significa que acaba aquela história de pires na mão e renegociação de dívida, que infelizmente a cada 10 anos a gente vê essa história. Sim. Acabou, não produziu, o clima foi severo, judiou do produtor, não tem problema, o seguro vai lá e cobre o custo de produção. No ano seguinte, ele não teve grandes perdas, o seguro equiparou isso e ele está apto a iniciar o novo ciclo sem estar endividado. Sem ter que negociar. Sem ter que negociar. Isso, só para eu também entender, nos Estados Unidos a Markel ela trabalha com os agricultores americanos, porque lá o seguro é bem subsidiado, né? O prêmio. Lá ela até não faz tanto a parte da agricultura, porque é um desenho diferente, tem um pool de seguradoras, tem fundo público, tem um subsídio muito importante. Mas a Markel, por exemplo, tem uma atividade muito importante na área de equinos, ela tem produtos para nichos específicos.
Agora, esse produto de seguro, ele foi integralmente desenvolvido no Brasil. A Markel contratou a gente para estudar o mercado, identificar um nicho que não tivesse bem atendido. Nós mostramos a oportunidade nesse setor de seguros. Lá tem gente altamente qualificada, altamente especializada, atuários, subscritores, todo mundo se debruçou sobre os dados da agricultura brasileira e do seguro agrícola. E todos nós chegamos à conclusão que era importante fazer um produto com a cara do Brasil. Não adianta tentar tropicalizar produtos que outras seguradoras fazem lá na Europa ou fazem nos Estados Unidos, em que a agricultura não é tropical, você tem um longo inverno que quebra ciclos de parasitas, então você trabalha de outra maneira, o manejo é diferente. Aqui você tem 2, às vezes 3 safras por ano, então são realidades diferentes. E nós estamos falando aqui basicamente da agricultura tropical. Embora você tenha lá o Rio Grande do Sul, o Paraná, climas mais amenos, mas no geral nós estamos falando de agricultura tropical. Então, trazer um produto de uma seguradora europeia ou americana que ela usa lá simplesmente para tentar reproduzir aqui, normalmente não funciona bem. Então nós desenvolvemos com a equipe brasileira, os agrônomos que a gente contratou, todo o pessoal de subscrição, usamos a expertise da própria Markel, que já atuava no Brasil como resseguradora, na América Latina toda, trouxemos gente de diferentes empresas para montar uma equipe altamente qualificada e montamos o seguro a partir da demanda do produtor e dos demais participantes da cadeia do agronegócio. Eu citei aqui a ProSoja Brasil, a Andave, mas a gente conversou com muito produtor, muita gente ligada ao agronegócio, de trading, a banco, passando por pessoal de logística, todo mundo, para entender realmente como a gente poderia desenvolver um seguro que fizesse sentido para o produtor. Se o produtor entrar lá no site da Markel, que é www.markelseguros.com.br, Markel se escreve com K e L no final, markelseguros.com.br, ele vai ver lá várias características interessantes que vão mostrar um produto diferenciado, feito a partir da conversa com quem é do agronegócio, com o produtor e com os demais elos, e em função das necessidades que não vinham sendo atendidas pelo atual seguro. O que eu acho interessante, Leonardo, eu quero usar teu conhecimento aí, teu chip. Por exemplo, há muito tempo eu tive, na primeira vez que eu fui para a Bolsa de Chicago, eu fiquei impressionado, porque além dos produtos tradicionais que a gente tem, os contratos, soja, milho, café, etc. Café não tem lá, mas enfim. Na época tinham, como o principal produto para eles na época na Bolsa era o milho, e é até hoje, né, quase 400 milhões de toneladas, tinha um contrato, isso que eu quero te perguntar, que o seguro é uma coisa que libera a criatividade, você pode fazer seguros para tudo. Eles negociavam um contrato de milho na época de produtividade no Corn Belt. A produtividade vai ser de 150 sacas. Eles negociavam a produtividade, que é não chega a ser um seguro, mas é uma maneira de diminuir risco. Para um país tropical do tamanho do Brasil, eu imagino que você, que é um especialista nisso, deve ter coisas aí que são possíveis. Não é amanhã, evidentemente. Mas se esse teu seguro realmente, que eu imagino que sim, porque a Andave é uma entidade muito forte, muito capilarizada no país inteiro, você deve ter 1000 coisas girando por aí. É mais ou menos isso? Eu entendi o espírito da coisa, não? É isso, viu, Antônio? O que a gente ouve aí circulando no Brasil todo é muita demanda, né? Da parte dos produtores. Eu vou te interromper porque tem um intervalo, a gente volta já. Tá bom. Aí você conclui isso aqui. Gente, eu converso com o Leonardo Paixão, ele é presidente e CEO da Markel Seguros, uma empresa americana que está no Brasil, e vem com uma proposta de um seguro que ele está mostrando para vocês aí. Já deu até o site, vocês podem ir lá olhar. É www.markelseguros, é isso? .com.br. Nós voltamos rapidamente, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro, converso com vocês aqui da B3. Hoje a proposta, quer dizer, o tema do programa é um novo produto, um novo seguro que está sendo oferecido pelo Leonardo Paixão via Markel Seguros, junto com a Andave, que é de distribuidores, né, distribuidores de produtos.
Você já explicou basicamente como é que vai funcionar. É baseado em custo de produção, que é já um fator diferente, é interessante. Quer dizer, não é como eu te ouvia falar. Ah, o senhor pegou 100 milhões, não. 50, 500 mil reais emprestados, né? Financiou do banco. O seguro era sobre os 500 mil. Não tinha Isso. nada a ver com produtividade, não tinha nada a ver com isso. O seguro da Markel é baseado em custo de produção. Eu diria, eu não sei se você concorda, eu diria que é um seguro de renda. Se eu planto cana, dá uma broca o diabo lá, eu não colho nada, e o meu seguro vai me pagar o que eu gastei para plantar aquilo lá, é um seguro de renda. Você concorda comigo? Normalmente, Antônio, quando se fala seguro de renda, se acrescenta aí também a lucratividade Ah, entendi. do produtor. E nós estamos trabalhando também para chegar nesse tipo de produto, já Entendi, vamos lançar em seguida. entendi, O entendi. que eu te citei primeiro foca só no custo de produção. Mas realmente você encontra no Brasil regiões em que o clima ajuda e o produtor ele tem uma preocupação de não ter uma produtividade baixa, mas normalmente ele está acima do custo de produção. Aí para esse produtor é importante um produto que olhe mais para a renda dele, custo de produção, mais um retorno que ele espera aferir e auferir na sua atividade. No caso do nosso seguro, quando você fala em produtividade, acontece isso. O gatilho fica mais para cima do custo de produção e é possível proteger até uma parte da lucratividade. Da renda. Vai sair também esse produto e já está no forno aí. Você citou no bloco passado muitas ideias, né, que a gente acaba tendo. De fato, quando a gente viaja pelo Brasil e conversa com o produtor, a gente vê muita demanda reprimida. Tem necessidade de produtos criativos que não estão sendo oferecidos e desenvolvidos. Talvez porque, tradicionalmente, o seguro rural nosso tem sido focado só em proteger, às vezes, o banco, né? Então não tem tanta margem para criatividade quando, como você mencionou, o que se quer é proteger o valor financiado. Eu li um material que saiu no Agrocast hoje, de manhã, aí da Markel, e, por exemplo, eu gostaria de entender. Quando você planta milho, vamos pegar a safra de verão, dá aproximado. Você planta em setembro, outubro, novembro, dezembro, começo do ano você colhe. É um produto que tem um período de 4 meses. Mas eu vi aqui, agora sem os óculos eu não enxergo, mas eu vou imaginar o que eu li. Que vocês têm interesse, inclusive, em entrar na área de fruticultura, de hortifruti. Não é isso? Eu li Isso é errado. mais para frente. Que são ciclos mais curtos, né? É Não, verdade. fruticultura não, mas horti é ciclo curto. Eu acho que a seguradora, o que ela precisa é ter uma boa dispersão geográfica do risco, cobrir produtos que estão espalhados no Brasil, porque como a gente está protegendo o clima, se eu for a uma região muito localizada e der um evento climático, isso acaba desbalanceando a carteira da seguradora. Então, normalmente, a seguradora vai, principalmente no início, procurar distribuir geograficamente o risco. Então, por isso que a gente começou com a soja, com o Entendi. milho, para estar mais espalhado no território brasileiro. O café já tem áreas mais circunscritas, mas nós queremos fazer no futuro. A própria cana hoje está se espalhando pelo Brasil, mas ainda é menos abrangente a área de cana do que a de soja. Então, a gente vai normalmente dos produtos que estão mais espalhados e que estão sujeitos a climas mais variados e depois vai afunilando a nichos mais específicos. Então a parte de hortifruti e tal, ela fica mais para o final e qualquer seguradora vai pensar dessa maneira. No início é mais as quatro que a gente citou, soja, milho, algodão e cana, e a gente deve expandir depois para café, para os cítricos. Não, eu estava lendo também nesse material da Embrapa. Hoje, os 15 estados no Brasil produzem soja pesadamente. E a seguradora, evidentemente, que tem que Ela controlar precisa. os riscos também, né? Porque afinal é clima, né? É Então quando a clima. gente espalha, uma região pode ter um clima adverso, a outra não, e Você isso ajuda a diminui, balancear você o diminui o portfólio. risco. E o E capital. consegue dar um preço melhor, né? Que no final o objetivo de Pois é isso que eu ia te ter a falar. dispersão geográfica é dar um preço Você está melhor. fazendo um seguro baseado em custo de produção e esse seguro vai. Para o produtor, ele vai ser equivalente aos seguros que tem por aí? Vai ser. Como é Olha, que é? Só para te lembrar que nós temos acho que uns 3 minutos aí.
Olha, é difícil a gente falar em tese qual é o preço, mas o que a gente tem visto quando cota o seguro, e já vários produtores nos passaram dados, e nós temos feito esse trabalho diuturnamente, a gente está com um preço muito competitivo, porque realmente a gente está olhando a situação real do produtor. O que normalmente o produtor nos dá de retorno quando a gente passa o preço e as condições do seguro, é que ele fala, bom, isso aqui faz sentido para mim. Os seguros tradicionais, eu muitas vezes achava que ele não servia para nada, que ele custava caro e eu não usava, ou então que ele era até um preço bom, mas eu nunca usaria, então não servia para nada. O nosso não, ele fala, não, esse produto faz sentido para mim. Então, realmente a gente tem tido um retorno muito positivo e, assim, acho que foi porque a gente conversou muito com o produtor para entender a realidade dele. Então, se o produtor estiver curioso, puxa, quando será que sai o seguro aqui no meu município, na minha região? Esquece. Eu quero olhar a sua propriedade e o seu histórico de produção, não o município nem a região. Isso vai ser alguém da Markel que vai lá. Ele vai passar para a gente os dados via os parceiros ou então a própria Markel. Nós vamos discutir com o produtor, entender o custo de produção, a produtividade histórica dele. A gente tem desde dados de satélite até dados históricos da Conab. A gente tem os dados do IBGE, a gente tem o conhecimento dos distribuidores da Andave, a gente tem o próprio contato com o produtor, junta isso tudo, e se o produtor passa para nós um número que faz sentido, aquilo é mais do que suficiente para a gente fazer um seguro calibrado para a necessidade dele. Produtor, aquele negócio de olhar a média da região, para nós não é assim. A gente vai olhar a sua propriedade, o seu histórico. Se você é mais tecnificado, você tem que ser beneficiado no preço do seguro por usar mais tecnologia e por alcançar uma produtividade, às vezes, melhor do que a média do seu município ou da sua região. Leonardo, você está me lembrando duas coisas, você está reforçando duas ideias que eu tenho, não a ver com seguro. Uma que eu sempre digo aqui no programa, que informação boa custa caro. Informação boa custa caro. E a segunda coisa que você acabou de falar agora é uma questão que eu já perguntei para muitos economistas aqui, gente do setor financeiro. Por que a taxa de juros para os brasileiros, pessoa física, é tão alta? E aí descobri com um desses entrevistados que é o seguinte, os bancos brasileiros não estão falando mal de banco, mas eles trabalham como se todo mundo não fosse pagar. E você está dizendo exatamente isso, me lembrou aí. Cada caso é um caso. Nós temos 1 minuto para você concluir. É isso mesmo. É mais ou menos isso. É por aí. Realmente, na hora que você não tem muita informação, a incerteza vira preço. Então a gente é uma seguradora que não tem preguiça de ir atrás do dado real, da história do produtor, buscar o que ele fez e vem fazendo na propriedade dele, o que as pessoas com quem ele se relaciona, o seu fornecedor de insumos, o seu distribuidor conhece a respeito dele, para que ele possa realmente nos dar dados que fazem sentido para ele e receber de volta uma proposta de seguro que seja a ideal para ele. Leonardo, esse é o nosso objetivo. Leonardo, muito obrigado. Ótimo programa, gostei muito de conhecer você, conversar e coloco aqui o programa à disposição. Vocês estão começando agora, daqui a um tempinho a gente vem fazer uma reavaliação. Tá bom? Tá ótimo, Antônio. Foi um prazer estar com você e falar aqui para toda a sua audiência. Muito obrigado. E leve minhas saudações à capital federal. Levarei. Muito obrigado. Tá. Gente, é isso. De segunda a sexta, Mercado Futuro no ar. Até o próximo. Obrigado. Tchau.